Bem, pessoal, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, exatamente 20h54. Eu vou gravar aqui uma aulinha com vocês, um bate-papo. Uma vez terminada a questão da lei penal no tempo e no espaço, nós vamos começar agora o estudo da teoria do crime propriamente dito. Tudo que nós estudamos até agora é de fundamental importância para a compreensão da teoria do crime. E o que vem a ser a teoria do crime? É justamente o extrato do direito penal, o tentáculo do direito penal, que tenta identificar quais são os elementos ou quais são as causas que levam as pessoas a praticarem um fato que vai ofender um bem jurídico protegido pela lei penal. Certo? Então é justamente essa parte do direito penal em que você, ou nós, enquanto operadores do direito, vamos tentar, de alguma forma, identificar os elementos que compõem o crime. De antemão, eu quero dizer para vocês que o crime é uma coisa só. O crime é uma coisa só. Mas a divisão dele em elementos, tá certo? É no sentido de que haja uma compreensão mais fácil em nível acadêmico. Uma vez a gente entendendo quais são os elementos do crime e vendo a presença ou não deles, é mais fácil para a gente saber se de fato houve ou não o cometimento de uma infração penal. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que alguém está dirigindo o seu carro dentro dos limites de velocidade, quando de repente uma pessoa que tinha a intenção de se matar, tá certo? Ela acaba por se jogar na frente do carro e essa pessoa vem a falecer. Eu pergunto, essa pessoa que estava dirigindo o carro deverá responder por homicídio culposo? Para eu entender se ele vai ser responsabilizado ou não por homicídio culposo, eu tenho que fazer análise de alguns elementos constitutivos do crime. E, fazendo análise desse crime, tá certo? Ou dessa conduta dita criminosa, a gente só pode chegar a uma conclusão. Essa pessoa não pode ser responsabilizada porque não tinha conduta. E se não tinha conduta, não tinha fato típico. Vixe, Delano, estou confuso. Normal que vocês estejam confusos. Eu só quis mostrar para vocês que nem tudo aquilo que a uma primeira vista parece ser crime, vai ser. A gente só vai saber ao certo se houve ou não a prática do crime se nós fizermos a análise desses elementos que o compõem. Tá certo? Tranquilo? Então, pessoal, vamos ao conceito de infração penal. Muitas vezes as pessoas confundem conceitos de crime, infração, delito com contravenção, tá certo? E é necessário aqui que a gente demonstre para vocês que o Código Penal adotou a teoria chamada bipartida. Vou repetir. O Código Penal, a doutrina penalista brasileira, adotou a chamada teoria bipartida. O que vem a ser essa tal da teoria bipartida? Muito simples de compreender, tá certo? Nós temos o gênero chamada infração penal. Nós temos o gênero chamado infração penal, onde nós temos duas espécies: crime e contravenção, certo? Diferente, por exemplo, lá na Espanha, que se adota a teoria tripartida, onde, havendo também o gênero infração penal, existem três espécies: crime, contravenção e o delito. Aqui no Brasil não, nós só temos duas espécies de infração penal: crime e contravenção, tá certo? Então, o que caracteriza, na verdade, ou qual seria, na verdade, a diferença entre crime e contravenção? Nós não temos diferenças muito substanciais, no sentido de que alguns falam que a contravenção penal tem uma infração penal com baixo grau de reprovabilidade, que só se pune através da prisão simples, né? No crime já teria a possibilidade da prisão, onde haveria o regime fechado, semiaberto e aberto.
Mas na verdade tudo cai por água por um motivo. E eu vou dizer para vocês, o critério ele é puramente legislativo, certo? Então o legislador é que vai definir aquilo que é crime e aquilo que é contravenção, tá certo? Um exemplo para vocês, dentro desse critério que é puramente político, tá certo? Antigamente, ou na redação original da Lei de Contravenções Penais, que é lá de 1941, certo? O porte de arma era considerada uma contravenção penal. Ou seja, se eu portasse uma faca, se eu portasse uma arma de fogo, era considerado meramente uma infração penal. Por quê? Eram outros tempos, era uma outra sociedade, onde não havia o problema que há hoje no sentido das pessoas se armarem, no sentido de que hoje em dia existe, na verdade, um mercado paralelo, né, de contrabando de armas, e que hoje é muito fácil você adquirir armas de fogo, e isso acaba desencadeando uma série de práticas de crimes. Então, em 1995, tá certo, o legislador achou por bem criar a Lei 9.034, que é a lei que, a partir desse momento, retira a questão do porte de arma ser considerada uma contravenção penal e ela passa a ser um crime. Ou seja, aqui já vai existir uma punição mais severa. E depois dessa lei 9.034 veio a Lei 10.826 de 2003, que está em vigor até hoje, que nós chamamos de porte legal de arma. Desculpem, Estatuto de Desarmamento. Então, o que é interessante que vocês compreendam? O critério é puramente político, o critério é puramente legislativo. Aquilo que era contravenção pode virar ou se transformar num crime, ou vice-versa. Aquilo que é um crime, se entender que o legislador que passa a ser aquela conduta menos importante, ele vai rotular essa conduta como contravenção penal. Ok? Ok. Mas vamos trazer qual é o conceito de crime. Meus amigos, se vocês abrirem o Código Penal, vocês não vão ter um conceito claro, objetivo, do que vem a ser necessariamente um crime. Por quê? Lá na lei de introdução do Código Penal, diz que o crime, tá certo, ao crime é reservada uma pena de reclusão ou detenção, alternativa ou cumulativamente. Aqui, na verdade, o legislador ele não trouxe o conceito do crime, mas de que forma ele vai ser punido. Vai ser punido através de pena de reclusão ou pena de detenção. Na ausência, na lacuna de uma conceituação legal, cabe a quem trazer os conceitos? Obviamente a doutrina. Então, o estudo da teoria do crime, o estudo do que vem a ser o crime, ele é, antes de tudo, eminentemente, essencialmente, possui na sua natureza, tá certo? O caráter de ser algo que a doutrina trata, tá certo? Então, dentro dessas conceituações, existem inúmeras escolas, inúmeros conceitos. Então, nós temos 3 conceitos, tá certo? Para que o que vem a ser o crime, ou qual conceito seria o crime? Teria o crime. Nós temos 3 conceitos que são importantíssimos, tá certo? Então anotem no caderninho de vocês: o conceito formal, o conceito material e o conceito analítico de crime. Vou repetir: temos 3 conceitos de crime: o conceito formal, o conceito material e o conceito analítico de crime. Certo, pessoal? Então, o que seria o conceito formal? Seriam aquelas condutas que atentassem contra leis que tenham sido produzidas pelo Estado. Ou seja, a partir do momento em que eu mato alguém, eu ofendi a lei penal, porque lá no artigo 121 tem o delito de homicídio, o crime de homicídio, que diz matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Então esse seria o conceito formal: a simples ofensa a uma lei penal que tenha sido regularmente aprovada pelo Congresso e promulgada pelo Presidente da República, certo? Temos o conceito material.
O conceito material diz o quê? Que considera-se crime uma conduta que afronta um bem jurídico relevante. Um bem jurídico que tem relevância para o direito penal. Ora, fazendo análise desses dois conceitos, eles são lógicos, são claros. É óbvio que quando eu pratico um crime, eu vou ofender a lei penal e vou, por conseguinte, de uma forma muito sequencial, acaba sendo um consectário lógico, eu estou também ofendendo um bem jurídico, que é relevante, claro. Mas esses conceitos, eles são superficiais, eles são insuficientes. A gente precisa de um conceito mais aprofundado, um conceito que traga uma análise mais circunstanciada, pormenorizada do que vem a ser o crime. Então, pessoal, lá pelos anos 20, 30, os anos 30 do século passado, veio um doutrinador austríaco, mas obviamente com uma grande influência do direito germano, direito alemão, e esse cara simplesmente sacudiu as estruturas, certo, do direito penal. O nome dele, Hans Welzel, certo? Então eu vou falar muito de Welzel com vocês no decorrer dos nossos encontros, certo? Então o Welzel, ele trouxe o conceito analítico de crime. O que ele fez? Ele pegou o crime e dividiu, estratificou em 3 elementos, certo? Então vocês vão pegar o caderninho de vocês e vão fazer 3 colunazinhas. O crime ele é formado pelo fato típico, pela ilicitude e pela culpabilidade. Vou repetir. O crime, dentro do conceito analítico, portanto, tá certo? Ele tem 3 elementos: o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Ok, pessoal? E aqui o professor Zaffaroni, grande doutrinador argentino, ele faz uma metáfora, uma analogia muito interessante. Ele fala o seguinte, ele compara o conceito analítico de crime com uma rocha. Como é que o geólogo ele estuda a rocha? Ele estuda a rocha só olhando de longe a rocha e tentando trazer respostas, ou ele pega essa rocha, ele vai estratificar, ele vai dividir essa rocha para compreender melhor quais são os elementos que compõem essa rocha. Obviamente que o geólogo, ele vai pegar a rocha, ele vai cortar, ele vai dividir para entender de uma forma bem detalhada quais são os elementos que compõem aquela rocha. Da mesma forma em relação ao crime. Eu não posso ver o crime como uma coisa só, apesar dele ser, tá certo? E simplesmente dizer, houve o crime porque teve a ofensa à lei penal, ou houve o crime porque se ofendeu um bem jurídico. São respostas, ou é uma análise que é absolutamente insubsistente. A gente precisa de algo com mais consistência, tá certo? Então vamos repetir. Hans Welzel divide o crime em 3 elementos: o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Pois bem, quais são os elementos que compõem o fato típico? O primeiro elemento do crime, portanto. Tá certo? Então vocês vão colocar na colunazinha de vocês os elementos que compõem o quê? O fato típico. Eu vou dizer para vocês. É a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. Certo? Vou repetir. Delano, quais são os elementos que compõem o fato típico, que é o primeiro elemento do crime? Conduta, resultado, nexo de causalidade e a tipicidade. Certo? Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Delano, e a ilicitude? Quando a gente for estudar a ilicitude, na verdade a gente não estuda os elementos da ilicitude, a gente estuda os elementos que excluem a ilicitude, certo? Que são
justamente as causas de exclusão da ilicitude. Tá certo? E quais são as causas de exclusão de ilicitude? Anotem: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Vou repetir. Delano, quais são os elementos da ilicitude? Na verdade, a gente vai estudar as causas de exclusão da ilicitude. E quais são essas causas de exclusão da ilicitude? Vou repetir: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Esses 4 elementos estão previstos lá no Código Penal, mas tem um que foi criado pela doutrina, que é plenamente aceito pela jurisprudência, que é o chamado consentimento do ofendido, certo? Então, na verdade, existem 5 causas de exclusão da ilicitude, tá? Vamos lá: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e o consentimento do ofendido. Como o consentimento do ofendido não vem previsto na lei, a doutrina o rotulou, o taxou, o batizou de causa supralegal de exclusão da ilicitude, tá certo? Então, o consentimento do ofendido, tá certo? Na verdade, vem a ser uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, tá certo? E a culpabilidade, pessoal, a culpabilidade, ela é o último elemento, tá certo? O que eu estou ocultando aqui é uma coisa no Código Penal. É o último elemento do crime, tá certo? E quais são, tá certo, os elementos que compõem a culpabilidade? Vamos lá: imputabilidade, certo? A chamada potencial consciência, potencial consciência, tá certo, da ilicitude, a potencial consciência da ilicitude e, por fim, a exigibilidade de conduta diversa. Vou repetir para vocês: imputabilidade, tá certo, potencial consciência da ilicitude do fato, tá certo, e a exigibilidade de conduta diversa. Então aqui eu mostrei para vocês, dentro do conceito analítico de Hans Welzel, tá certo, todos os elementos e subelementos que compõem o crime. E nós vamos ficar até o final do semestre, na verdade, estudando cada subelementozinho desse, para a gente compreender, na verdade, o que vem a ser o crime, tá certo, pessoal? Então, vamos aqui para o primeiro elemento do fato típico, que é a conduta, tá certo? É o primeiro elemento do fato típico, a chamada conduta, tá certo, pessoal? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero que vocês compreendam, que aqui vai ter uma questão, uma discussão doutrinária que a lei não leva muito em consideração. Mas quando eu falar em conduta, tá certo? Eu vou repetir aqui. Quando eu falar em conduta, eu estou necessariamente me reportando a uma conduta humana. Tá certo? Logo, animal não pratica crime. Tá certo? Logo, pessoa jurídica não deveria praticar crime. Delano, por que você diz não deveria? Porque aqui existe uma escolha do legislador constituinte, digamos, desrespeitando de certa forma a doutrina penalista, mas como existe na Constituição Federal, existe uma lei regulamentando, eu tenho que falar para vocês, tá certo? Lá na Constituição Federal, deixa eu encontrar aqui para vocês aqui na Constituição, artigo 225, parágrafo 3º, tá certo? Então o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal fala o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Vou repetir. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas. Ou seja, o legislador aqui constituinte, ele prevê a possibilidade, tá certo, da responsabilização penal da pessoa jurídica pela prática de crime ou de crimes contra o meio ambiente, tá certo? Então, por conta disso, existe a lei dos crimes ambientais, onde prevê de forma expressa, tá certo, a possibilidade de punição da pessoa jurídica pela prática de crimes contra o meio ambiente. Mas conceitualmente falando, repito, tá certo, a gente só pode falar em conduta se for uma conduta feita, uma conduta perpetrada por um ser humano, uma conduta humana, portanto, tá certo? Então, o que seria a conduta? Comportamento humano que pode ser comissivo ou omissivo, ainda podendo ser doloso quando a gente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo, ou também pode ser uma conduta culposa, quando a gente, através da inobservância de um dever objetivo de cuidado, ele acaba praticando um crime, embora ele não quisesse produzir aquele resultado. Vou repetir. Então a conduta seria um comportamento humano, comissivo ou omissivo, doloso ou culposo. Tá certo? Ok? Então, vamos aqui para o conceito de ação, conceito de conduta, tá certo? E aqui nós temos algumas escolas que tentam explicar ou justificar, tá certo? A questão envolvendo aqui a conduta humana para fins de responsabilização penal. Nós temos o causalismo, nós temos o finalismo e nós temos a teoria social da ação. Eu vou repetir. Então, fazendo o estudo ou análise das teorias da ação, das teorias da conduta, tá certo? Nós temos 3 escolas que tentam explicar ou justificar o que vem a ser a conduta humana, tá certo? Nós temos a escola causalista, nós temos a escola finalista e nós temos a escola ou a teoria social da ação, certo? Vamos para frente. Então, pessoal, vamos começar o estudo do causalismo, tá certo? E aqui, essa escola, ela é fruto do estudo de 2 doutrinadores, chamados von List e Belling, tá certo? E essa escola também é conhecida como uma escola causal naturalista. O causalismo também é conhecido como escola causal naturalista, certo? Então, o que seria a conduta humana? Seria um comportamento voluntário, uma conduta humana voluntária, certo? Causador de um resultado jurídico que traz uma modificação, tá certo? No mundo exterior. Exemplo clássico. Pego, saco meu revólver, atiro. Conduta humana, não é isso? Que causou um resultado que é visível a olhos nus. Qual? A morte da pessoa. Tá certo? Tranquilo. E aí, pessoal, essa escola, ela submete, digamos, a conduta, o estudo da conduta e o direito penal aos conceitos das ciências naturais, tá certo? As ciências onde traz uma relação de causa e efeito, uma relação de causalidade. Então, a vontade humana, ela teria 2 elementos, tá certo? Ou duas partes, digamos assim. A primeira de natureza externa, objetiva, tá certo? Que diz justamente em relação ao movimento corpóreo humano. O ato de sacar a arma e atirar. O momento em que eu pego a mão e tomo o celular de alguém. O momento em que eu dou uma
esbofeteio a cara de alguém. Então, esse momento, que é chamado a parte externa ou objetiva, é justamente o movimento corpóreo, tá certo? E nós temos também o momento interno ou subjetivo, que diz respeito justamente com o resultado final da ação. No caso da morte, o cadáver deitado. No caso do roubo, o celular que deixou de ser propriedade da vítima e passa a ser o que? Está na posse do infrator. Ou no caso da lesão, quando surge alguma escoriação no corpo da pessoa, certo? Então eu quero que vocês anotem aqui essa frasezinha, que é um trocadilho que é muito interessante, tá? Então anotem, por favor. A vontade é a causa da conduta e a conduta é a causa do resultado, tá certo? Então o que é interessante? Vou repetir para vocês. A vontade é a causa da conduta e a conduta é a causa do resultado. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que nessa situação a conduta vai estar presente somente se houver um movimento humano e o que? A produção de um resultado. Aqui não interessa, não tem nenhuma relevância, tá certo? Análise do dolo e da culpa. Por isso que é uma mera relação de causalidade entre o que? Comportamento humano voluntário e produção do resultado. Entre essas duas situações, você vai analisar o dolo e a culpa? Não. Sabe por quê, pessoal? Porque nessa situação, ou para a teoria causal, o dolo e a culpa não estão dentro da conduta, não estão dentro do fato típico, estão lá na culpabilidade, lá no último elemento do crime. Ou seja, nesse momento, para a escola causalista, pouco importava se o agente agiu com dolo ou se agiu com culpa, só interessava se houve o comportamento humano voluntário e o resultado. Tanto presente esses dois resultados, a conduta está presente. A análise do dolo e da culpa, ela só é feita lá na culpabilidade, no último elemento do crime, portanto. Beleza. Mas essa escola, ela peca por seríssimos defeitos. Por exemplo, ela não consegue explicar, já que ela só fala em movimento humano voluntário, ela não consegue explicar ao certo de que forma seria a conduta por omissão, como é que seriam os crimes por omissão, e também em relação aos crimes formais, ou seja, é uma escola limitada, tá certo? Que precisou de ajustes ou até mesmo de uma ampliação. Quem é que trouxe essa ampliação? Olha ele de novo, Hans Welzel, tá certo? Hans Welzel. Então, pessoal, o que o Welzel fez? Se lembra que eu falei para vocês agora há pouco que para a escola causalista o dolo e a culpa estavam na culpabilidade e não no fato típico? O que fez Welzel? Tirou o dolo e a culpa da culpabilidade, trouxe para o fato típico e colocou o dolo e a culpa dentro do primeiro elemento do fato típico, que é justamente a conduta. Ou seja, a partir desse momento, quando a gente for analisar a conduta humana, a gente não vai só estudar o quê? Comportamento e resultado. Não. Nesse caminho aqui, a gente vai analisar também o que estava se passando na cabeça do agente, o elemento subjetivo do agente. Por isso que Welzel diz que toda conduta humana advém de uma vontade final. Por isso que é finalismo. Toda conduta humana que vai ofender um bem jurídico alheio, ela advém de uma vontade final, que pode ser uma vontade final dirigida finalisticamente à produção do crime. Eu quero o resultado, eu quero produzir aquele resultado. Ou, no mínimo, eu não quero diretamente o resultado, mas eu assumo o risco de produzi-lo, que seria o dolo, tá certo? Ou, embora eu não quisesse a produção do resultado naquele momento, ele veio por uma falta de observância, de cuidado da minha parte. Eu agi com imprudência, imperícia ou negligência. Tá certo? Então eu vou repetir. O que fez Welzel? Welzel, ele pegou o dolo e a culpa, tá certo? E retirou
da culpabilidade, trouxe para o fato típico e alocou lá na conduta. E o que ele fez? Ele trouxe elementos subjetivos agora, tá certo? Para a conduta, porque a análise da conduta era puramente objetiva. Puramente objetiva. Ele impregnou agora a conduta de elementos subjetivos. Quais são? Dolo e culpa. Vontade direta de praticar o crime, ou assumir o risco de cometê-lo, ou, embora eu não querendo diretamente o resultado, eu acabo produzindo um resultado antijurídico por conta da inobservância de um dever objetivo de cuidado, que se materializa de que forma? Imprudência, imperícia ou negligência, tá certo, pessoal? Então, pessoal, o que é interessante aqui? Em regra, todo crime é doloso. Delano, quando é que eu vou saber se o crime é culposo ou doloso? Simples, simples. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o artigo 18 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha no artigo 18 do Código Penal. O que diz o artigo 18 do Código Penal? Diz o seguinte. Artigo 18, parágrafo único, tá? Salvo os casos expressos em lei, ninguém poderá ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Ou seja, apesar de ser uma linguagem ou escrita rebuscada, o que o legislador quis dizer nessa situação? Quis dizer o seguinte, quis dizer que todos os crimes previstos no Código Penal são, em regra, dolosos. Só serão culposos se a lei fizer a previsão de forma expressa. Por exemplo, vamos no artigo 121. Vamos no artigo 121. O artigo 121 tem um parágrafo terceiro que fala do homicídio culposo. Tem que estar na lei, pessoal, tá certo? Expressamente a modalidade culposa. Se não tiver e houver em tese a prática de uma conduta imprudente, imperita ou negligente, e se não tiver na lei expressa a modalidade culposa, o fato é atípico. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou indo tomar uma cerveja na casa do Biratã. Provavelmente eu vou ter que levar todas as cervejas, porque nunca tem cerveja na casa dele, porque ele bebe todas. E aí eu chego lá com a ruma de cerveja. Aí a gente começa a tomar uma, ouvindo uma musicazinha, conversando, tudo mais, a galera toda reunida no apartamento dele. Quando eu já tendo tomado uma, já meio melado, eu passo pela televisão dele e, sem querer, de forma imprudente, portanto, eu venho e derrubo a televisão dele e a bicha quebra no meio. Pá! Aí o Bira vai ficar pé da vida, claro, né? Mas, olha, rapaz, porra, tu quebrou a minha televisão, sacanagem, tu vai responder por crime de dano. Eu começo a rir da cara dele. Sabe por quê, pessoal? Vamos aqui pro Código Penal, lá no artigo 163, tá certo? O artigo 163 trata do crime de dano, certo? E se vocês derem uma olhadinha na lei, vocês vão ver que não existe expressamente na lei a modalidade culposa do crime de dano. Ou seja, embora eu tenha, por conta da falta de observância de um dever de cuidado, ter sido imprudente, ter batido na televisão do Bira e ela ter quebrado, eu não posso ser responsabilizado pela lei penal. Por quê? Porque não existe a modalidade de dano culposo. E Delano, por que tu está chegando a essa conclusão? Porque se você olhar o artigo 163 do Código Penal, não vai ter lá espécie prevista expressamente de dano culposo. O que o Bira poderia fazer quando muito? Poderia entrar com uma ação nocível pedindo a reparação do dano. Mas na esfera penal não. Por quê? Porque por opção do legislador não existe o crime de dano culposo. Ou seja, o crime culposo, pessoal, ele tem que estar previsto de forma expressa. Certo? Então, pessoal, a conduta ela pode ser comissiva ou omissiva. E aqui nós já estamos adotando aqui a teoria do Hans Welzel.
certo? E aí o que que acontece? A conduta comissiva, guardem isso, comissiva é um fazer algo, eu ajo com a intenção de efetivamente praticar uma conduta antijurídica, certo? Então eu, de forma deliberada, eu quero praticar um crime, então eu ajo de uma forma positiva, é um fazer algo. E nos crimes comissivos, o elemento subjetivo é o dolo, eu quero efetivamente praticar aquele crime, tá certo? Beleza. E o crime omissivo, ou os crimes omissivos, embora pareça ser um pouco estranho, eu também posso ser responsabilizado penalmente pelo não fazer algo, tá certo? Então, a omissão em determinadas situações é relevante para o direito penal. Então, eu posso ser responsabilizado penalmente por não fazer alguma coisa, tá certo? Então, não pensem que a lei penal ela só vai te punir por fazer alguma coisa. Esse é obviamente, o sentimento que todos nós temos coletivamente, porque a gente pensa logo no roubo, pensa logo no furto, pensa logo no homicídio, pensa logo no crime de estupro e por aí vai. Mas eu também posso ser responsabilizado por um não fazer algo. Exemplo, crime de omissão de socorro, tá certo? Então, pessoal, eu paro por aqui hoje, tá certo? Já passei muitas informações para vocês, tá bem? A partir da próxima aula eu vou gravar aqui no final de semana o estudo dos crimes comissivos e omissivos e depois já vamos começar o estudo do resultado e do nexo de causalidade, tá bem, pessoal? Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana e tamo junto. Segunda-feira tem live, viu? Pelo Zoom. Agora eu sou high-tech. Um abraço a todos.